Concílio de Nicéia. E quem convoca é o próprio imperador. E aí é bom salientar que até o ano 313 havia perseguição do Império Romano contra a Igreja. A Igreja crescia, apesar das perseguições, crescia, enfrentava problemas de combater heresias dentro dela e ainda enfrentando a perseguição externa. Isso até o ano 311, 312, quando então existe o Edito, uma promulgação de uma lei, Edito de Milão, onde é decretada a tolerância à fé cristã, com o imperador Constantino. A partir daí, é considerado que Constantino, depois ele é até batizado, ele se torna cristão. Então a igreja passa a ser, deixa de ser igreja perseguida e passa a ter uma institucionalização da igreja. A igreja agora era a igreja do imperador. Então, o que isso provocou? Isso provocou uma avalanche de conversões. Mas conversões entre aspas. Na verdade, foi adesões, e não conversões. Todo mundo queria fazer parte da religião do imperador. Então, no ano 313, o que acontece? Uma conversão em massa no Império Romano. Muita gente se tornando cristão. Mas o que acontece? E eu falei no início que na cidade de Éfeso, a indústria da idolatria se revoltou, né? Que estavam perdendo compradores para as estátuas que eram vendidas dos deuses, lá no caso da deusa Diana. Mas isso ocorreu com todos os deuses do Império Romano. Essa indústria foi entrando em colapso. Mas eles foram tão criativos que eles fizeram uma adaptação. Em vez de passar a fabricar, eles fizeram uma mutação. Em vez de fabricar uma estátua de Zeus, de Afrodite, de Mercúrio, né, de Hermes, né, de Vênus, eles passam a fabricar imagens, mas agora de santos da igreja. Então, em vez da deusa Afrodite, agora a Virgem Maria. Em vez de Zeus, que era o deus dos raios, agora São Pedro, que agora decide sobre as chuvas também. Fizeram uma adaptação perfeita. Agora, os santos da igreja. E a indústria da idolatria, ela continua, mas agora ela fez uma mutação, ela fez uma alteração tremenda. E por que isso aconteceu? Porque estava havendo adesão e não conversão. As pessoas vinham para a igreja, mas sem ter experiência do novo nascimento. Vinham sem entender nada da palavra de Deus. E outra coisa, o imperador se achou no direito de começar a intervir no governo da igreja, na eclesiologia da igreja. Então, como ele era o benfeitor da igreja, então ele agora podia nomear bispos, nomear presbíteros, nomear líderes da igreja. E aí a coisa descambou, espiritualmente falando, o negócio. Ficou esquisito. Agora, pessoas que não tinham uma vocação ministerial, não tinham nenhuma conversão, agora eram líderes da igreja e viviam uma vida completamente distorcida. Então, começa essa institucionalização da igreja e a paganização da igreja. Isso, é claro que se levantou vozes contra isso. Sempre houve vozes na igreja contra isso que estava ocorrendo. E ela foi ocorrendo de uma forma cada vez maior. A figura do Papa, ela não surgiu da noite por dia, né? Porque é ensinado que Pedro é o primeiro Papa. Pedro nunca foi Papa. Primeiro, Pedro não era celibatário, ele era casado. Jesus até curou a sogra dele. Pedro diz, olha, não tem prata e nem ouro, né? Então, era pessoa que vivia de modos muito simples. Pedro não aceitava ninguém ajoelhar para beijar as mãos. Cornélio, quando foi fazer isso, falou, não, faz isso não, também sou homem. Então, se fosse papa, ele seria um papa muito diferente, né? Mas eu não era, isso aí vai começar depois. Depois da morte dos apóstolos, os bispos de Roma começam, porque a igreja vai ter alguns polos agora de influência, depois da morte dos apóstolos. Então tinha a igreja de Jerusalém, até o ano 70, a igreja de Jerusalém foi muito forte. Né? Depois é criada a igreja de Antioquia, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso vai se tornar cada vez mais forte.
A gente vê ela forte lá no final do primeiro milênio. João chega a escrever a primeira epístola no livro de Apocalipse para Éfeso, e já faz algumas advertências contra ela. Então, vão se formando polos. Depois, no continente africano também vão surgir igrejas lá fortes também, né? No continente asiático também. Então, depois Roma, o Império Romano, no ano 306, se divide em dois impérios, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Ocidente. Aí vira uma disputa política e religiosa, porque agora tinha a igreja de Constantinopla, que era a igreja capital do Império Romano do Oriente, e a igreja de Roma, no Ocidente. Elas passam a disputar poder, a disputar espaço. O bispo de Roma, o bispo de Constantinopla, e fora o bispo de Alexandria. Alexandria, ali no continente africano, era uma igreja forte, uma igreja importante, e era uma igreja que também tinha uma grande influência. Então, tinha um bispo de Alexandria, tinha um bispo de Roma, tinha o bispo de Éfeso. Então, tinha alguns polos de poder eclesiástico que estavam em disputa, e cada um foi ascendendo bispos importantes. Mas um queria ter ascendência sobre o outro, principalmente Roma, porque ele achava que, como ele estava na capital do império, né, ele tinha que ter ascendência sobre os demais. O que acontece é que, como houve a paganização, a institucionalização, o cristianismo, alguns autores sobre a história da igreja chegam a chamar esse período agora, à frente, não mais de cristianismo, mas de cristandade. Há autores que usam essa expressão, cristandade, não mais cristianismo. Por quê? Porque a coisa se tornou misturada, confusa. Polos de poder, disputas, espaços. O que vai complicar mais a situação é que no ano 476, depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente cai na mão dos vândalos e dos bárbaros. Cai o Império Romano do Ocidente. Roma cai. Mas o Império Romano do Oriente continua por mais 1000 anos. Por mais 1000 anos. Só vai cair no ano 1453, tomado pelos turcos otomanos, o Império Otomano. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa distância entre Roma e Bizâncio vai ficar cada vez maior, principalmente após a queda do Império Romano do Ocidente. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a instituição mais forte que havia em Roma, quando o Império Romano caiu, era a igreja. Era a igreja. E aí o bispo de Roma ganha um poder extraordinário. Em torno do ano 440, mais ou menos depois de Cristo, surge um bispo chamado Leão I, que é considerado, esse sim, talvez o primeiro papa com a configuração de um papa mesmo. Então, já no século V depois de Cristo, né? Ele foi contemporâneo, provavelmente. Agostinho morreu no ano 430. Ele chegou a conviver com Agostinho, mas quando ele se torna papa mesmo, Agostinho tinha morrido já fazia pouco tempo, né? Que foi um dos maiores patriarcas da igreja, um dos maiores pais da igreja foi Agostinho, pela sua teologia que ele formulou, que ele escreveu. Foi um escritor muito prolífico. Ele vai escrever um livro chamado Cidade de Deus, né? Ele vai escrever um livro famosíssimo chamado Confissões, né? Então Agostinho, ele é Agostinho que vai disputar com outro cidadão da época chamado Pelágio, numa disputa de pelagianos e os agostinianos, né, sobre a doutrina da salvação, porque Pelágio falava que a coisa era centrada no homem, na escolha do homem. Agostinho vai dizer que não, era na soberania e na eleição de Deus. Isso aí, é claro que Agostinho ganhou a batalha, vamos dizer, naquele tempo, e vai ser a visão predominante durante toda a Idade Média. E que quando surgiu o protestantismo, essa disputa vai ressurgir de novo. Essa disputa vai ressurgir de novo, só com outra configuração. Vai ter alguém que vai assumir a posição de Agostinho, vai ter alguém que vai assumir a posição de Pelágio, com uma configuração diferente, é claro. Mas vai pegar algumas coisas dele, sim. Então, disputas teológicas estava havendo, mas agora também a disputa do poder eclesiástico.
O bispo de Roma, então, agora ele era o Papa. Ele era o bispo de Roma, o patriarca de Roma, ele era o que tinha ascendência sobre os demais bispos. Um bispo agora tinha ascendência sobre os outros. A igreja do Oriente não vai aceitar isso muito bem. Então, até o ano 1050, eles vão ficar disputando. Bispo de Constantinopla, bispo de Roma. Igreja do Oriente, igreja do Ocidente. Essa disputa termina no ano 1050, quando existe, então, a cisão. Houve uma grande cisão da igreja do Oriente com a igreja do Ocidente. A igreja ligada a Roma, ela passa a ser chamada de igreja apostólica romana. A igreja ligada ao Oriente, né, a Bizâncio, passa a ser a igreja ortodoxa. Isso está até hoje. Quem é o líder da igreja ortodoxa, seja na Rússia, né, onde tem uma igreja ortodoxa muito forte, seja em alguns países do Oriente Médio, né, como no Egito existe uma igreja, existem várias igrejas católicas que não são romanas, não são latinas, né? No Egito, por exemplo, existe a igreja copta, que é uma igreja antiguíssima, né? Os nestorianos estão até hoje, né? Tem alguns deles no Iraque, no Irã, eles não aceitaram, eles tiveram uma compreensão da divindade de Cristo um pouco diferente, né? Foi então que criado o Concílio de Éfeso e de Constantinopla, no ano 461, quando falou-se sobre a natureza de Cristo, humano e divino, só que no meio disso houve uma confusão tremenda, que criou-se também o Theos Mater, né? A mãe de Deus. Aí foi uma confusão terrível. Os primeiros 500 anos da igreja começam a se desenvolver com aquela idolatria que estava sendo mutada, vamos dizer, dos deuses para os santos, começa-se também a formar um papel teológico da importância de Maria, começa a crescer, a figura de Maria começa a crescer sobre os demais santos, né? Porque na mitologia e na idolatria de todos os povos praticamente, né, de todos os povos que não eram não eram os povos que acreditavam em um único Deus, eram politeístas, em todos eles. Você vai no Egito Antigo, você vai na Índia, você vai na China, você vai em Roma, você vai na Grécia, sempre tinha uma figura feminina forte, uma deusa forte. Você vai ver Star, você vai ver Azerá, em Canaã, você vai ver essa figura. Quando essa idolatria faz uma mutação, surge uma figura feminina forte também. Aí surge Maria, a Virgem Maria. E aí isso vai concluir no concílio lá, Constantinopla, nós vamos dizer que surge a figura da Mãe de Deus. Não mãe de Jesus, né? Homem que se encarnou. A Mãe de Deus. Não, se Jesus não é Deus, então Maria é a Mãe de Deus. Então, teologicamente, surge confusões tremendas na história da igreja, né? Fortes, e alguns que perduram até o dia de hoje. A igreja começa a formular doutrinas, né? Quer dizer, ensinos sistemáticos, porque as heresias estavam entrando. As heresias estavam entrando. Para combater Ário, tinha que ser formulada uma teologia, né? Uma sistematização da questão da natureza de Deus. Quem é Deus? Qual é a sua natureza? Quem vai lutar muito contra a Ária é o bispo Atanásio. Ele vai ser um grande lutador, mas antes dele, um pouco antes dele, Tertuliano já havia concebido, né, na teologia, o termo de trindade. As pessoas aceitas que criticam a doutrina da trindade falam que o termo não está na Bíblia. Não está mesmo, né? O termo não. Foi Tertuliano primeiro que o utilizou. Mas a trindade está na Bíblia toda, né? Então a gente olha o Antigo Testamento e vê logo no Gênesis capítulo 1, Deus sendo usada a palavra Deus em hebraico, Elohim, como no plural, e não, né? No plural, não no singular. Por que isso? Eram vários deuses? Não. Então já mostrava, eles falam, façamos o homem, desçamos e confundamos as línguas na Torre de Babel, sempre usando o plural.
Eu estava falando com anjos, estava falando com algum ser igual em eternidade, em poder, em essência. Então a gente já vê a doutrina da Trindade desde os Gênesis, né? A gente já vê teofanias no Antigo Testamento, manifestações da segunda pessoa, com um ser que era diferenciado, o anjo do Senhor, não um anjo, o anjo do Senhor. E esse anjo podia perdoar pecados lá no Êxodo, mas os outros anjos não podiam, mas esse podia. Os anjos não aceitavam adoração, mas esse aceitava, né? Quando o pai de Sansão recebe a visita dele, a mãe, e fala, qual que é o seu nome? Ele fala, por que você pergunta pelo meu nome, você é maravilhoso? Ele faz uma oferta, ele sobe no meio e recebe a adoração, como recebeu a adoração de Josué, quando apareceu diante dele, antes dele entrar em Jericó. Quem que é o Senhor? És do nosso ou do nosso inimigo? Ele falou, eu sou o príncipe dos exércitos, Senhor, tira os sandálias dos seus pés, porque o lugar aqui é santo. E ele adora, e ele aceita. Então, a gente vê teofania, quer dizer, a segunda pessoa da Trindade aparecendo no Antigo Testamento. O Salmo 110, a gente vê de forma muito clara, quando Davi diz assim, disse o Senhor a meu Senhor. Interessante que em Mateus capítulo 22, Jesus vai usar esse argumento quanto os fariseus para evocar sua divindade. A hora que eles falavam, como é que você diz que é filho de Deus? Ele falou, vocês nunca leram na Escritura, quando Davi chama, disse o Senhor a meu Senhor? O que ele estava falando ali? Então, Jesus ele mesmo, defendendo sua própria divindade, cita o Salmo 110. E ele fala, disse o Senhor a meu Senhor. Fica-te até que eu ponha todos os inimigos por esse cabelo dos teus pés. Então, ele está. No Novo Testamento, então, aí, a essência de a doutrina que é criada de um único Deus, mas que subsiste eternamente em três pessoas, né, iguais, em essência, em poder, em atributos como eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, Pai, Filho e Espírito Santo. Está na fórmula do batismo, em Mateus capítulo 28, 18 a 20, ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está no primeiro credo da igreja, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, é o primeiro credo da igreja, quando Paulo cita aquilo que depois as igrejas protestantes é chamado de bênção apostólica ao final dos cultos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Ali é o primeiro credo da igreja, na verdade. A gente usa a saudação, mas foi o primeiro credo. Ali já afirma a Trindade. Então ela está na Bíblia toda. O próprio Jesus usou expressões que só Deus podia usar. Quando Moisés pergunta qual é o seu nome para que eu envie, em Êxodo 3, ele fala, eu sou o que sou, o eterno. Né? E Jesus, quando em João 8, 58, quando ele fala, olha, vocês não são filhos de Abraão, vocês estão criticando, né, os judeus lá, vocês são filhos do diabo. Não, não somos filhos de Abraão, do diabo, somos filhos de Abraão. Ele falou, não, Abraão viu meu dia e voltou. Ele falou, o senhor não tem 50 anos, como é que viu Abraão? Antes que Abraão existisse, aí ele usou a expressão que só Deus podia usar. Está em Êxodo capítulo 3. Eu sou. E os judeus entenderam tanto que a Bíblia diz que eles pegaram pedras para tirar Jesus. Jesus saiu no meio deles, que não era a hora. Para eles, Jesus estava blasfemando e se igualando a Deus. Então, a doutrina da Trindade está aí. A gente poderia citar inúmeros textos, mas não é o caso. Estou dizendo que essa foi uma das heresias a ser combatida, a doutrina da Trindade. Atanásio trabalhou muito em cima disso contra Ário. Depois vai surgir Sabélio, que criou outra heresia. Ele é o contrário de Ário, não enfatizava a figura do pai, enfatizava a figura do filho. Só tinha um filho. E só Jesus. Esse movimento depois vai ser chamado de unicistas, modernamente, e outros termos, unitarianos, tá? O fato é que existem heresias que estavam sendo combatidas. O gnosticismo foi a primeira heresia que surge na história da igreja. A Epístola aos Colossenses de Paulo, o Evangelho de João, a primeira Epístola de João é combatendo já a heresia do gnosticismo. Ou seja, os próprios apóstolos, tanto Paulo como João, foram os primeiros a combater o gnosticismo, que dizia que Deus não vem em carne, Jesus não vem em carne. Ele é uma essência de Deus. É por isso que João vai escrever e dizer, todo aquele que dizer que Jesus não vem em carne, esse tal já é o espírito do anticristo. Já combatendo, mas ele vai crescer fortemente a partir do segundo século depois de Cristo, com a morte dos apóstolos. E vai se tornar um movimento muito forte. Então, gnosticismo,
marcionismo, arianismo, são seitas que vão surgir, vão ser combatidas, e vão surgir outras, e foram sendo combatidas. Ao mesmo tempo que iam se reconhecendo os livros da Bíblia. Logo, logo se deu conta que os 4 evangelhos tinham coerência, essência e historicidade, quer dizer, proximidade com os fatos. Foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos foi em conjunto, porque alguns historiadores chegam a acreditar que Lucas e Atos eram um livro só. Depois foi separado. Então, Atos, logo reconhecido. As epístolas de Paulo logo foi reconhecida. Você tem textos do ano 95, 85, já depois de Cristo, ou seja, uma carta escrita antes do Apocalipse, já citando o texto de 1 Coríntios, né, que as epístolas de Paulo foram logo reconhecidas. Alguns livros que demoraram mais foram 2 e 3 João, 2 Pedro, Judas, Hebreus e Apocalipse. Esses demoraram mais seu reconhecimento. Mas os outros foram mais rápidos, né? Até porque havia muitos outros livros com o nome desses apóstolos, né? Menos Hebreus, que até hoje não se sabe quem é o autor. Sempre ele foi reconhecido como um livro canônico, inspirado, mas não se sabe quem escreveu. Fala em Pedro, em Paulo, em Barnabé, em Apolo, mas, na verdade, a gente só sabe que foi um livro inspirado, mas não sabemos o autor. Então, quando chega, então, a queda do Império Romano e o bispo de Roma tem a proeminência, ele se torna papa. Mas ele não tinha os poderes que depois ele vai ter, não. Isso aí foi uma construção depois, né? Quem vai ser um papa que vai ter poderes maiores, vamos dizer assim, já vai ser Gregório Magno, ano 590, 605 depois de Cristo, né? A Igreja Católica, inclusive, considera ele como um dos pais da Igreja, Gregório Magno. Ele foi um papa, né? E um outro pai da Igreja muito importante, que a gente não pode deixar de falar, eu já falei de Tertuliano, Irineu, foi um dos primeiros, Polinário, que foi muito importante, que era discípulo do apóstolo João, foi martirizado, Irineu foi martirizado, a maioria deles foi martirizada, a perseguição era muito grande. Agostinho, falei sobre ele, teve a sua importância, inclusive literária, teológica, mas também Jerônimo. Por que Jerônimo? Porque Jerônimo ele vai fazer a tradução da Bíblia do grego, que é o Antigo Testamento, traduzido em hebraico, com algumas partes em aramaico. O Novo Testamento teve algumas partes em aramaico também, como algumas partes de Mateus e tal, mas a maioria foi traduzido para o grego, começou a surgir cópias e cópias. Então, Jerônimo, lá para o ano 400, vai fazer uma tradução para o latim, que era a língua do Império Romano, né, a língua do governo. Então, ele traduz do grego para o latim, a chamada Vulgata. Né? Quer dizer, a Bíblia, eles falam vulgar, na verdade era a Bíblia na linguagem do povo na época. Então, Jerônimo foi muito importante. O poder papal vai crescendo. No ano 1050, teve a cisão do Oriente com a Igreja do Ocidente e o Oriente. A Igreja do Oriente, ela continuou até os dias de hoje. O seu líder não chama Papa, chama Patriarca. E tem alguns, não é um único patriarca, como o do Bispo de Roma. E tem alguns patriarcas, o patriarca da Rússia, tem o patriarca da Grécia, né? Tem alguns patriarcas, não é o único. Mas na Igreja Romana ficou a figura centralizada no Papa, no Bispo de Roma. Esse poder vai crescer muito na Idade Média, a ponto de alguns papas fazerem abusos de poder terrível, pondo reis, imperadores para se ajoelhar na neve para pedir perdão da Igreja. A partir do ano, depois dessa cisão da Igreja, os papas, querendo mais influência política e até religiosa, eles lançam contra os muçulmanos as chamadas cruzadas. E aí sim, nós estamos falando já de algo que ficou marcado na história do islamismo até hoje. O islamismo surge,
o judaísmo, né, surgiu antes do cristianismo. Depois o cristianismo, a partir de Jesus. O islamismo só vai surgir no ano 622 com Maomé, mas cresceu de forma muito rápida no Oriente Médio, chegando na Europa e dominando Jerusalém, né? Então, Jerusalém estava na mão deles. Mas era uma convivência pacífica até então. Os muçulmanos, naquele período, eles tinham tolerância com as religiões locais, tanto com judeus como com cristãos. Mas aí surgem as cruzadas, e isso aí muda tudo. Porque agora os cristãos estavam atacando os muçulmanos em guerras que duraram mais de 200 anos, as cruzadas. Liderados pelos papas, com apoio de imperadores, de grandes reis, né, da Europa, né, da Inglaterra, da França, principalmente Inglaterra e França. E isso trouxe marcas terríveis, né, na cisão, na questão da comunhão entre cristãos e muçulmanos. E os muçulmanos, na verdade, quando eles surgiram, eles tiveram uma época áurea deles durante a Idade Média. Enquanto a chamada Idade Média é chamada de Idade das Trevas, lá estava tendo uma ideia de muita iluminação. Bagdá se torna a capital do Iraque, uma cidade importantíssima na Idade Média, com sábios, com filósofos, com intelectuais, com tradutores. É eles que vão pegar as traduções e ressuscitar as línguas clássicas, o hebraico e o grego, e começar a fazer traduções, que depois vai chegar na Europa. E aí vai haver, na Europa, a hora que chegar essas traduções na Europa, vai haver já no período concomitante com a reforma, um período chamado de renascentismo, né, que é ressuscitando as línguas clássicas, né, principalmente o grego. E quem começou as traduções foram os muçulmanos, na época áurea do Império Árabe, né? Império Árabe. Depois teve o Império Otomano, a partir do ano 1453, quando eles tomam Constantinopla, e aí já é outro período da história da igreja. Mas estou falando que a história da igreja ela não terminou com os apóstolos, a história da igreja não termina com o fim do período patrístico, ela inicia. E sempre houve aquelas pessoas que lutaram, que tentaram lutar pela igreja e pela fé, mesmo durante o período da Idade Média, que a gente pensa que Deus se calou durante 1.200 anos, o que é um engano pensar isso. Sempre a gente vai ver que durante a Idade Média, a gente vai ver Tomás de Aquino. É um grande teólogo, vai escrever uma obra monumental chamada Suma Teológica. A gente vai ver Anselmo, a gente vai ver Abelardo, teólogos de primeira linha no período medieval. Então, a gente vai ver revoltas contra abusos religiosos, né, que havia na época dos huguenotes, né? A gente vai ver movimentos que muitos deles vão pagar com a vida, porque o poderio eclesiástico se tornou tão forte que agora combatia tudo que era contra como herege. Então passaram a perseguir judeus, a passar a perseguir quem eles acham que não comungava com aquele ensinamento, aquela liderança eclesiástica papal. É criado, então, no período também das cruzadas, é criado um instrumento horrível, sanguinário, chamado Inquisição, que vai combater judeus e pessoas que eles acreditavam como que não estavam... A igreja depois vai iniciar a era patrística, do ano 100 ao ano 400 e pouco, é a era dos pais da igreja. Aí você vai ouvir falar de Irineu, de Tertuliano, de Orígenes, de Inácio, de Agostinho. É a era dos pais da igreja, a era dos patriarcas. Era de muita perseguição do Império Romano, até o ano 313, quando Constantino dá o Edito de Milão e declara o cristianismo como oficial. A igreja agora incha, não mais cresce, ela incha, porque todo mundo queria fazer parte da igreja do imperador, era status, não era mais perseguição. E começa a entrar pessoas não convertidas na igreja e que queriam ser cristãos. Então a igreja passa a ter adesão e não mais conversão.
E foi uma tragédia, porque aí inicia a cristandade. A Era das Trevas, a Idade Média. Mas na Idade Média Deus também falou. A gente vê os huguenotes, a gente vê pessoas sendo levantadas durante a Idade Média. Teve missão na Idade Média também. Teve missão na Idade Média. A China recebeu o Evangelho no ano 680, aproximadamente, depois de Cristo. A gente está achando que missão começou agora com a gente. É a nossa pretensão. Não, o Espírito Santo usa as pessoas quando quer, como quer, e começa às vezes muito antes que a gente pensa. O Japão teve missionários, vários países. A Rússia, no ano 800, já tinha se tornado cristão. E assim por diante. Quando chega a reforma protestante, é porque o que estava vendo ali é que estava havendo uma corrupção. A igreja tinha se corrompido totalmente. A igreja pregava, mas ninguém ouvia, porque não era pregado na língua das pessoas. A missa era em latim. O padre dava a missa em latim e de costa para o povo. Era de costa. E falava e todo mundo, amém, mas sem entender nada. Dominus Darum, amém, mas ninguém sem entender nada. A maioria do povo, um analfabetismo muito grande, não sabia ler. Quem tinha acesso à Bíblia era somente a igreja, os seminários. O povo não tinha acesso à Bíblia. Quando Lutero faz a reforma, uma das primeiras coisas que ele fez foi colocar a Bíblia na mão do povo. Ele fez duas coisas maravilhosas ao mesmo tempo. Primeiro, ele foi alfabetizador. Segundo, ele colocou a Bíblia na linguagem do povo, no caso da Alemanha. Mas outros foram colocando, né? Então, o Wycliffe, da Inglaterra, e assim por diante, até que no século XVII surge um holandês, né, português holandês, que faz uma tradução, que é a que a gente usa até hoje, João Ferreira de Almeida, no caso os evangélicos. Mas existem as Bíblias de tradução católica, estão boas traduções também. Então a Bíblia foi chegando na linguagem do povo, e isso foi uma revolução. Mas isso foi possível, e a gente fala, aleluia! Bom, aleluia! Mas é uma pena que o povo nunca se vendeu tanta Bíblia, mas nunca se leu tão pouca Bíblia. O conhecimento é extremamente raso, bíblico. Se eu chegar aqui e falar, irmãos, abra sua Bíblia aí no livro de Sofonias, alguém vai pensar que é pegadinha, que nunca ouviu falar de Sofonias. Está acostumado a ler só Isaías, Jeremias, só um feijãozinho com arroz. Salmo. Não conhece. Mas que livro que é esse? Tem esse livro na Bíblia? Tem gente que tem coragem de falar. Onde que fica, hein? Não sabe. Mas Bíblia de todo formato, todo tamanho, é a Bíblia de estudo, Shed, é a Bíblia pentecostal, é a Bíblia do obreiro, é a Bíblia teen, é a Bíblia da criança, é a Bíblia do obreiro cristão, é a Bíblia da mulher que ora, deve ter a Bíblia da que não ora, é a Bíblia não sei o quê. Mas nunca se leu tão pouco. O protestantismo avança, mas ele fica mais circunscrito na Europa. Alemanha, Inglaterra, França, os nomes que vão surgindo, Zwinglio, Calvino, John Knox. Mas aí surgem as grandes descobertas. Aqui no Brasil chegam os jesuítas católicos. Na América Latina toda. Eles que começam, alfabetizando e colocando. Os primeiros missionários protestantes que chegam aqui no Brasil foi em 1557, foram mortos. Os primeiros foram mortos, chegaram aqui e foram mortos. Aí depois apareceu em 1600 com os holandeses, quando eles invadiram o Brasil, e foram expulsos também. 1644.
Depois só vai haver protestantes no Brasil em 1824, na época do Império com Dom Pedro I, quando o Brasil, precisando de mão de obra, a escravidão começa a ser limitada. Então começam a chegar os europeus no Brasil. E os primeiros que chegam são os alemães luteranos, no sul do Brasil. Depois vão chegar ingleses, a igreja presbiteriana, congregacional. Os batistas, já quase no século XX, vão chegando. Mas o Império do Brasil não permitia que se fizesse algumas coisas. Tem gente que não sabe a origem das coisas, né? Por que a maioria das igrejas evangélicas não tem cruz? Algumas têm, mas a maioria não. E não sabe por quê. A Igreja Católica, na época do Império, ela era a religião oficial do Brasil. Oficial. Então, ela permitia que tivesse outra religião, desde que fizesse os cultos no idioma daquela nação. Então, os alemães só podiam fazer cultos em alemão, os ingleses em inglês, e norte-americanos também só em inglês. Não podia sepultar no cemitério católico. Cemitério, tinha que criar outro cemitério. Igreja poderia ter, mas ela não podia ter os símbolos que tinha na igreja católica. Ela não poderia ter sino e não poderia ter cruz. Depois veio a República, acabou com a questão de igreja e Estado, separação. E tudo isso foi liberado. Só que as gerações futuras não sabiam o que tinha acontecido, porque nós somos um povo sem história. E o povo, a geração que veio, pensava que não podia ter cruz. Não, então de certo é pecado. Mas que não conhecia a história. Foi assim. Em 1910, chegam os primeiros pentecostais ao Brasil. A obra pentecostal começa com o avivamento da Rua Azusa, nos Estados Unidos, no início do século XX. E 2 suecos e um italiano. O italiano era Luiz Franciscon, que vem para o Brasil em 1910 e começa uma igreja chamada Igreja Congregação Cristã no Brasil. E os suecos são Gunnar Wing e Daniel Berg, que eram batistas, vão para a igreja batista. E lá, em uma reunião de oração, as pessoas começam a falar em línguas. E não é permitido que eles continuem lá. Então, eles criam uma igreja chamada Aliança da Fé Apostólica em 1911, que em 1918 muda o nome para a Igreja Assembleia de Deus. É a nossa denominação. Que começa de forma completamente atípica. A capital do Brasil na época era o Rio de Janeiro. Pela lógica, se alguém quisesse começar uma igreja no Brasil, teria que começar pelo Rio de Janeiro ou São Paulo, que já era um grande centro, sudeste. Mas eles tiveram uma visão de um lugar chamado Pará. Eu não sabia que país era esse, até que alguém descobriu que não era um país, era um estado de um país chamado Brasil. Então eles vêm para o norte do Brasil. E não para o sul, para o sudeste, mas para o norte. E lá começa a igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. E de lá que ela vem se espalhando. Então a obra de Deus às vezes não começa pela lógica humana, ela começa diferente, né? E hoje estamos aí, né? E o Senhor tem nos dado graça.